Aleluia, aleluia. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre vocês que são inscritos, né, aleluia, nestes dois canais, Simão das Forças de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Aleluia. Nós iremos começar este culto nesta noite de hoje. Nessa data de hoje, 16/1/2026, janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. De verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, Nação, Brasil. Nós iremos, aleluia, neste culto de hoje, nós iremos aqui na palavra, aleluia. Nós iremos aqui na palavra, aleluia. Vamos aqui na palavra, aleluia. Vamos aqui em Lucas capítulo 8, aleluia. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui no computador aqui. Aonde que nós estamos, aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Confirmar aqui no computador para nós continuar pregando a palavra. Aleluia. Vou dar uma verificada aqui, aleluia. E glória, hein? Aleluia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova. Bairro São Pedro, né? Minas Gerais, Nação, Brasil. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, Nação, Brasil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, aonde que nós estamos aqui. Porque o culto agora é culto agora. Culto agora é culto agora. Como diz, nós estamos no culto agora, meu irmão. Culto da noite. Então, agora é agora. Como diz, de manhã, de tarde, de noite, de noite. E vamos olhar aqui para tudo ficar organizado. Aleluia. Aleluia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo, capítulo 8, né? Lucas capítulo 8, aleluia. Vamos lá. Resumo do capítulo. Lucas agora passa a relatar mais outro circuito de pregação pela Galileia 8:1-3. Narra minuciosamente parábolas familiares ao usar a figura de um fazendeiro. A semear para descrever as reações às palavras que Jesus está semeando, VV 4:15. Segue-se as citações com a intenção de reforçar a importância de como os próprios ouvintes de Jesus o ouviam. VV 16:18. Por isso, o relacionamento com Jesus não está baseado em vínculos terrenos, mas na resposta da fé à palavra de Jeová. VV 19:21. Mais uma vez, Lucas reforça a autoridade do amor dessas palavras. Jesus é legitimado pelos milagres que revela seu poder sobre a natureza. VV 22:25, demônios, VV 26:39, e a morte física, em seu progressivo e último estágio, VV 40:56. Versículo-chave 8:18. Ouça com sabedoria. Aplicação pessoal. Não há palavra de Jeová
que possa nos ajudar se falharmos em reagirmos favoravelmente a ela. Conceitos-chave: parábola 615, cura P611, morte PP 369, 741. Destaque: mulheres 823. Lucas é o único a mencionar a existência de mulheres entre o grupo que acompanhava Jesus em suas viagens. Ademais, essas mulheres forneciam recursos financeiros para ajudá-lo em sua missão. O fato, contudo, não chega a surpreender, desde que existe paralelo no judaísmo antigo de mulheres que contribuíam generosamente para o financiamento de determinado rabino. Observe que as mulheres mencionadas, como muitas outras, tinham seus próprios recursos. As mulheres no mundo da lei eram muito mais liberadas do que se possa imaginar. A explicação sobre os tipos de solo, 8, 11, 15. Em cada narrativa desta parábola nos evangelhos, a ênfase está na diferença de solos, corações e de como responde a palavra semeada. A questão é que a palavra de Jeová não invoca a fé de maneira uniforme, não em razão de algum defeito na palavra, mas porque os seres humanos são livres para reagirem como lhes aprouver. As razões apresentadas: 1. Satanás deliberadamente arrebata a palavra da consciência humana. V12. 2. O ser humano responde de maneira emocional e superficial. E quando isso não funciona, ou vem a perseguição, ele abandona a palavra sem que realmente a tenha recebido. V13. 3. As pessoas se deixam envolver pela depressão ou empolgação dos acontecimentos cotidianos. Distraem-se e de maneira gradual se esquecem da mensagem da salvação. V14. Para que não nos desencorajemos e interrompamos o labor da semeadura, Jesus também menciona que determinado solo é bom. Assim é que a palavra semeada neste solo produz uma colheita abundante. Todo esforço é recompensado pelo que se mostram sensíveis. A candeia no velador, 8, 16, 18. Na Palestina, uma candeia era mantida queimando a noite toda, até mesmo nas casas mais pobres. Ao entrar numa casa, na escuridão, uma pessoa só conseguia enxergar a pálida luz de uma candeia de óleo de oliva. É por isso que na ilustração a pessoa vê a luz, mas não o contorno do ambiente. Contudo, este é o ponto. Pode-se ver Jesus, o primeiro e único. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, podemos estar seguros de que as coisas ocultas de nossa vida nos serão reveladas gradativamente. Ele é a chave do entendimento de todas as coisas e da posse de todas as percepções espirituais. Vendo-no, será concedido mais. Não conseguindo enxergá-lo, até mesmo pouco discernimento espiritual de que dispomos nos será tirado. Demônios, 8, 26, 39. A crença nos demônios era comum nas culturas antigas, mas raramente mencionado no Antigo Testamento. Somente em DT 32, 17, CL 106, 36, 37. Contudo, o Novo Testamento fala muito em demônios e os evangelhos estão repletos de reverência aos espíritos imundos.
É muito provável que a presença de Jesus tenha estimulado uma explosão, um comum de atividade demoníaca, com Satanás dirigindo suas forças de resistência contra o Senhor Jeová e contra Jesus e contra o Espírito Santo, né? Para nós falar mais claramente. Mas aqui está falando contra o Senhor, né? Então, quando fala Senhor, é Jeová, Jesus e Espírito Santo. Vamos lá. Nos evangelhos, a intenção hoste dos demônios, que muito provavelmente são anjos caídos, é mencionado em ambos os testamentos. Anjo P521, Satanás P505. Seu antagonismo contra os seres humanos é demonstrado pela sua ação sobre as pessoas que oprimem ou possuem. MT 816 28 33 9 32 12 22 28 MC 1 32 5 16 17 LC 4 33 35 9 42 e etc. Assim, o Novo Testamento retrata os demônios como seres vivos, malignos e conscientes, subordinados a Satanás, ativos e fiéis ao seu reino. Eles também compartilham o destino de Satanás, que é passar a eternidade no que a lei chama de lago de fogo. AP 2014, CFMT 2541, tá vendo? Por isso que você viu falando aqui sobre lago de fogo, lago de fogo. Enfermidade e morte, 8:40-56. O processo da morte está agindo em nós, até mesmo quando somos bastante saudáveis. Com que alegria afirmamos o poder de Jesus sobre a morte em todas as suas formas. É igual, está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros. Presta bem atenção nessa palavra. É passar a eternidade no que a lei diz. Chama de lago de fogo. Viu? A chama de lago de fogo. O nome original do lago de fogo não é lago de fogo, é chama lago de fogo. Né? Confirmar aqui isso mesmo, ó. É chama de lago de fogo. Que a lei chama lago de fogo. Exatamente isso mesmo. É lago de fogo. Certo. Exatamente. É original. Lago de fogo. Aleluia. Por isso que você vê, pastor Simão só fala de lago de fogo, lago de fogo, lago de fogo, lago de fogo. Mas o lago de fogo existe. Aleluia. O lago de fogo existe. Não é só o inferno. Aleluia. Então é diferente de inferno e de lago de fogo. Aleluia. Interessante. Sabe o que é interessante que está falando ali? Que os demônios sabem que eles vão passar a eternidade no lago de fogo. Os próprios demônios já sabem que eles vão passar a eternidade no lago de fogo. Olha que interessante que até os próprios demônios já sabem. E a coisa mais interessante é que os demônios são fiéis ao reino deles. Não ao reino do Pai. Não ao reino de Jesus. Não ao reino do Espírito Santo. Não ao reino da igreja, da noiva. Eles são fiéis ao reino das trevas. Eles são fiéis às trevas. Tá vendo? É por isso que o crente tem que ser fiel ao reino da luz. A luz sempre vai vencer o quê? As trevas. As trevas nunca vão vencer a luz. Sempre vai perder. Porque os próprios demônios ali já sabem, igual falou a palavra da lei ali, que os próprios demônios já sabem que eles vão passar a eternidade no lago de fogo. O que é eternidade? Para sempre no lago de fogo. Aí tem pessoas que falam assim, que demônios não têm consciência. Demônio não sabe o que está fazendo, sabe? Será que vocês não prestam atenção no que eu estava falando ali? Aleluia. Aí tem pessoas que falam assim, que demônios são burros, não. Aleluia. Eles têm consciência. Eles estão vendo ali você totalmente colorido, igual eu, colorido. Tem gente que pensa que demônio chega preto e branco, demônios são cegos, não. Ele chegou colorido normalmente. Por mais que alguns não têm olhos, né? Tem aqueles olhos vermelhos, aleluia, de ira. Não tem olhos normais, aquele olho de ira, que você vê aquele bem vermelho de ira.
Você não enxerga nada, só aquelas duas bolas de vermelho no olho. Aquilo ali, ele te enxerga bonitinho, tá? Tem pessoas que falam assim, demônio não está me enxergando colorido, não, está te enxergando assim direitinho, tá? Aleluia. Com roupa e tudo. Aleluia. Está enxergando a sua alma também. Então, tem pessoas que falam assim, demônios são burros. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, tem certeza que seus demônios são burros mesmo? Presta bem atenção porque eu vou ler aqui novamente, eu vou voltar na palavra aqui novamente. Presta bem atenção quem eles são. O Novo Testamento retrata os demônios como seres vivos, vivos, malignos e conscientes, subordinados a Satanás, ativos e fiéis ao seu reino. Tá, como seres vivos, malignos e conscientes. Aleluia. Então, tem consciência. Aleluia. Ele sabe que você é ser humano. E sabe que você tem alma. Entendeu? Os demônios sabem muito bem quem é vocês do outro lado. Entendeu? Então, meus irmãos, muito cuidado. Por isso que eu falo, muito cuidado com as trevas. Porque as trevas te conhecem. Aleluia. Vê você tomando banho. Vê você jantando, almoçando. Vê você fazendo sexo com essa mulher dentro da cama. Vê tudo ali. Ele está te observando para quê? Para te levar para o inferno. Aleluia. Ele observa tudo. Que a única coisa que ele quer não é só seu corpo, é sua alma que está dentro do seu corpo. Ele quer a sua alma que está dentro do seu corpo. Aleluia. É isso que é o desejo dos demônios. O demônio não está nem se você está tomando banho, não está nem se a mulher está fazendo sexo com o homem, se o homem está fazendo sexo com a mulher. O demônio não está nem para isso. O demônio quer agarrar sua alma e levar para o lago de fogo junto com eles. Eu sou de Jesus dos demônios. Nosso demônio tem consciência, viu? Aleluia. Sabe muito bem. E o interessante, ele falou seres vivos. Então, o que eu pude entender, seres vivos. Sabe o que é seres vivos? Verdadeiramente, eles existem. É isso que está querendo dizer. Aleluia. Que eles existem. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minha irmã? E outra coisa, eu não estou falando só demônios espirituais. Tem os físicos também que estão nesta terra. Aleluia. Lembra que eu já falei para vocês? Uma metade caiu no inferno e a outra na terra. Aleluia. Lembra que eu falei isso? Ele tem poder de se transformar em um corpo, por mais que seja espiritual, mas ele tem esse poder. Então tem os espirituais, que nós chamamos dos espíritos malignos, e tem aqueles físicos que o Criador prendeu na terra. Né? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, a coisa é muito interessante, né? Falando sobre os demônios é uma coisa interessante porque foi o próprio Criador que criou eles. Se fez eles virarem monstros, foi o próprio Criador. É importante que eu fale sobre os demônios? Sim, é importante. A gente tem que conhecer, aleluia, que não é só eles que são nossos inimigos. A gente também é inimigo da gente. A gente mesmo é inimigo da gente. Não é só os demônios que são inimigos. Porque não é só os demônios que vão levar você para o lago de fogo. É você também que vai ir sozinho. Está vendo a diferença? Então, por isso que tem que tomar cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, nessa vida, nessa terra. Porque o homem, a mulher e o jovem, a criança que não tem Jeová, não tem Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo, não vem à igreja, não devolve os dízimos e oferta, não aprende com a palavra, não aprende com os cultos. Sabe o que acaba acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs? É lago de fogo e inferno. Aleluia. Mas nós aprendemos ali que os demônios têm consciência. Quem fala para vocês assim, a demônio não conhece eu, não sabe quem sou eu. Aleluia. O demônio não enxerga, o demônio é cego. O demônio é surdo, o demônio não ouve. Não, ouve sim, ouve e te vê. Aleluia. Tudo colorido, tudo bonito ainda. Aquela imagem. Mesma coisa que celular
Vocês estão me vendo aqui no celular, o demonstra ver você é a mesma coisa. Tudo que você está me vendo aqui é a mesma coisa, como você está do outro lado aí. Aleluia. Então, eles têm consciência, sabem muito bem. Então, eles sabem que eles errou lá em cima, aí isso que é interessante. Eles sabem que erraram lá em cima? Sabe sim. Aleluia. Porque eles quiseram ser errados. Aleluia. Não é que Satanás conseguiu enganar os demônios lá em cima. Não é isso. Já tinha demônios que iam negar o Criador. Ia negar a sua própria morada, igual eu falo. Eles mesmos quiseram negar suas próprias moradas. Acharam que ia dominar o mundo. Mas não domina o mundo e nem o céu. Não domina nem o céu, nem a terra e nem debaixo da terra. Só Jeová e Jesus, Espírito Santo, é que domina todo o global, na galáxia, tanto lá na galáxia, como na terra, em todo lugar, em todo o mundial. Então, meus irmãos, eles perderam porque quis, é a mesma coisa. Vocês do outro lado de pé de vitória, não é só por causa dos demônios, é vocês que complicam todas as coisas. Aleluia. Quem fez Adão e Eva morrer foi quem? O próprio Adão e a própria Eva. Foi esses dois casais que é considerado como nossos pais, né? Que são considerados como nossos pais e tataravô e tataramãe, né? E tatarapai. Porque através deles a humanidade surgiu e aconteceu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, mas não devemos seguir o caminho de Adão e Eva. Devemos seguir o caminho da árvore do bem, igual Jeová falou. Come só do fruto. Come só do fruto da árvore do bem. O bem, meus irmãos. Aleluia. Vocês sabem o que é o bem? O bem, vocês sabem o que é o bem? O bem é isso aqui, ó. É devolver os meus afetos. Sabe o que é bem? É estar dentro da igreja aqui, ó. Cultuando, adorando, louvando aquilo, louva, canta, pula, adora, faz oração. Daqui a pouco vou fazer oração para as pessoas que pediram oração aí. Porque quando eu estou no culto, eu não deixo o culto por nada, não atendo ninguém. Aleluia. Glória a Jeová, aleluia. Então, o que acontece? Aleluia. Ali daqui a pouco, tá vendo como é que o pastor Simão Santos trabalha? Então o pastor Simão Santos trabalha todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Aqui não para por nada. Né? Olha isso, olha aquilo, resolve isso, resolve aquilo. Aleluia. Então, é muita coisa, né? Não para. Aleluia. Igual as coisas estão mudando aqui, vocês estão vendo. Tem muita coisa para mexer aqui ainda. Mas a coisa está ótima, está benção. Mas o que nós aprendeu, não pense que o demônio é bobão, não. A mesma coisa vocês pensam que Jeová é um bobo. Vocês pensam que Jesus é um bobo. Vocês pensam que o Espírito Santo é um bobo. Mas não. E vocês também do outro lado pensam que o pastor Simão Santo é bobo. Mas aqui não tem bobão, não. Aleluia. Eu também estou consciente do que eu faço. Do que eu faço e aquilo que eu não quero fazer. Aleluia. Porque, tá vendo? Aleluia. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas? Por mais que os demônios sejam maus, eles têm consciência daquilo que está fazendo. Eles conhecem o bem? Conhecem. Porque eles já foram do bem. Agora eles são mal. Agora o caminho do mal. O caminho do mal surge. É quando desobedece o Criador que o caminho vira mal. O espírito vira mal. É verdade, o espírito vira mal. Igual os demônios eram os espíritos bons e se tornaram espíritos ruins. Aleluia. Muito, muito mal. O que é mal? Mal não é só eles querer matar a pessoa. O mal não é só destruir a casa da pessoa. Muitos pensam assim. Aleluia. Não é só esse plano que o diabo tem. Aleluia. Eles se tornaram mal porque desobedeceram a lei do Criador. Não quiseram ouvir, igual a palavra fala. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo diz à igreja. Não quiseram
ouvir. Esse foi o erro dos anjos rebeldes que caíram para baixo. Aleluia. Eles mesmos desobedeceram o livro da lei lá em cima. Aleluia. Verdadeiramente, isso é uma escolha deles e uma loucura mesmo. O que é loucura? Eles mesmos quiseram se perder. Aleluia. Por isso que eu falo, não siga seus próprios pensamentos, que a pessoa que segue seus próprios pensamentos, cai. Aleluia. Por isso que eu digo. Seu cérebro tem que estar conectado com Jeová, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, com os hinos, com as ofertas, com a igreja, com louvor, cantando, adorando, jejuando, consagrando, orando. O seu amigo tem que estar conectado constantemente. Se vocês não estiverem ligados constantemente, fica desligado. Aí vira o quê? Um homem rebelde, uma mulher rebelde. E vira um homem mau, e vira uma mulher mau, e vira um jovem mau, e vira uma criança mau. Porque eu já vi criança até novinha assim, dando tapa na cara da mãe e do pai, assim, pá! E novo, hein? Dando tapa assim, pá! Com força. Aquilo ali, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali já é maldade. Porque todos nós nascemos no pecado. Aleluia. Todos nós nascemos mal. É para falar mais claramente. Porque até a palavra fala que nós temos que nascer cada dia. Aleluia. Nascer cada dia. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus irmãos e meus amigos e minhas amigas. Mas voltando ao bem. O bem é obedecer. Obedecer não precisa você sacrificar. Eu tenho que sacrificar meu corpo. Eu tenho que acabar com meu corpo. Tem que acabar. Não é nada disso. É só ficar quietinho assim, ó. E levantar a mão pro alto. Ô Jeová. Ô Jesus. Ô Espírito Santo. Olha para mim. Me tira dessa ruína. Por favor, me tira dessa ruína. Por favor, me tira dessa ruína. Aleluia. Isso que é obedecer. Aleluia. Tá vendo? É fácil. É fácil. O que é ruína? Me tira dessa maldição. Aleluia. Me tira dessa maldição. Aleluia. É porque os espíritos malignos estão amaldiçoados. Os demônios estão amaldiçoados. Sabia disso não? Aleluia. Os demônios estão amaldiçoados. Eles mesmos se amaldiçoaram. Não é o Criador que amaldiçoou. Eles mesmos se amaldiçoaram. Porque o caminho do mal destrói por completo. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas amigas, aprendeu. Os demônios têm consciência, são seres vivos, tanto espirituais como físicos também, que eu já acabei de falar. Aleluia. Uma metade caiu lá no inferno, outra metade caiu na terra. Aleluia. Então, mas a palavra mais importante que eu queria que vocês entendessem não é só isso aqui não. Eu queria que vocês entendessem também essa palavra aqui, ó. Aleluia. Versículo 8:18. Ouça com sabedoria, aleluia. Ouça com sabedoria, aleluia. É a palavra, capítulo 8, versículo 18. Ouça com sabedoria. Ouça. Eu ia voltar nessa palavra. Ouça com sabedoria. Vocês estão ouvindo? Vocês têm dois ouvidos, não tem, ó? Vocês têm dois ouvidos, ó. Esse ouvido e o outro ouvido. Mas para quê? Aí vem a pergunta. Mas para quê? Para que tem esses ouvidos? Para que tem esses ouvidos? Ei, meus irmãos, minha irmã. Mas para quê? Está falando ali, ó, ouça com sabedoria. O ouvido faz o ser humano ser salvo em questão de segundo. Só por ouvir. Só por ouvir. Salvo por segundos. Aleluia. Salva a pessoa por segundo, ó, rápido. Quem tem o ouvido, quem tem os ouvidos. Ouça com sabedoria. O que eu acabei de falar? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o pastor Simão Santos está falando e pregando a palavra. Quem tem ouvido, ouça a palavra da verdade e guarda e a pratica em seus corações. Aleluia. Ouça com sabedoria. Tem que ouvir com sabedoria a palavra. Sabe por que é sabedoria? Eu vou prestar atenção direito.
para eu poder entender, vou prestar atenção direito, eu vou estudar, vou fazer igual o pastor Simão Santos, vou estudar a palavra, aleluia. Aí vocês vão ver as suas vidas mudarem, entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Vamos agradecer agora ao soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecer por este culto aqui nesse Facebook. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa, aleluia. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra, desse ministério. Que o Senhor possa abençoar somente essas pessoas que estão aqui. E novamente, repita essa oração. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, abençoa somente meus inscritos, abençoa somente os dizimistas e os ofertantes desta obra. Amém e amém, aleluia. Madrugada estarei de volta com força completa. De segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite, estou aqui, Segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite, estou aqui. Sem parar. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, fica na bênção, fica na vitória. Está na hora de carregar essas pilhas aqui, né? Aleluia. Então, fica na bênção, fica na vitória. Que, aleluia, que Jesus vai trabalhar na sua vida. Fica ligado aí, que a vitória está passando aqui. Ei, lama, xoloma, canda, lama, glória. Ei, glória, glória, glória. É muita bênção. Ei, lama, engoloma, xalama, andalama, xalama, candalama, surimi, calama, ei, xandurube, ancha, lama, caindere, lima, xalama, ei, glória. Tem que se alegrar, que a bênção é para aqui, que a vitória é para aqui. Aleluia. O poder, só descendo. Sem parar, vitória acontece que sim. Milagres acontecem aqui ainda. Milagre não acabou, que não, e nem vai acabar. Porque eu tenho fé dentro do meu coração, dentro da minha alma, e com o meu corpo também tenho fé. Até o próximo culto da madrugada. Como eu disse, daqui a pouco estou de volta. Daqui a pouquinho estou de volta.